Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Então como é que é? Internado tem uma galera gritando, uns moleques aqui de 18, 19 anos vieram lá de Bangu, vieram de bando de lugar pra ver o Coutinho, tiraram uma foto com ele. Cara, eu entrevistei esses moleques. Entrevista aí, quantos anos vocês têm? 19, 18, 18, 19, 17, 17 aí, ó. 15 aqui também, 15 aqui também. 15. Vocês não viram o Pedrinho, o Coutinho jogar? Vocês não viram o Coutinho jogar? Claro, não vai Coutinho vai dar aula, Coutinho vai dar aula. Ele vai dar aula. Mas eu estou vindo para presenciar agora. Então, o que vocês estão esperando? Como é que vai ser? Libertadores, entrega as taças, pai. Acabou pra ele, Coutinho mesmo. Ele pra Everett, acabou. Esquece, irmão. Aqui não vai dar pra ninguém, já pode entregar a taça, acabou a competitividade no Brasil. Aqui é Vasco, porra. Copa do Brasil esse ano, Libertadores ano que vem. É lógico, vambora. É isso aí que o Coutinho. Eu amo esse homem, um beijo, Coutinho. Inclusive uma entrevista com o Pedrosa, cara, que foi muito boa. Ele esclarecendo várias coisas importantes, inclusive, que na entrevista de apresentação do Coutinho ninguém perguntou. Pedrosa é camarada e fera demais, né? Vascaíno e super competente jornalista. Pedrosa, vou te perguntar aqui o que eu acho que a galera talvez não responderia lá, mas talvez você tenha a propriedade para responder. Primeiro, como é que o Aston Villa liberou o Coutinho sem uma compensação financeira para os dois lados, né? Porque a gente sabe que um contrato é bilateral. Sim. E se partiu do Aston Villa, o Coutinho, que tinha mais de 2 anos de contrato, também precisaria receber essa compensação, né? Essa multa ou esse salário até o final de contrato. E a gente sabe que ele não vai receber aqui o que ele ganhava no Aston Villa, claro, né? Vamos lá. Lembrando que o Coutinho já não é um jogador que faz parte dos planos do Aston Villa há muito tempo. Tanto é que ele ficou emprestado no Qatar aí durante 6 meses. Ele era um dos maiores salários do elenco e o Aston Villa agora vai jogar a Champions League. Então ele precisa de um respiro na questão do fair play financeiro para poder comprar ou contratar outros jogadores no sentido do salário. Quem comanda a operação geralmente é o jogador. A vontade do jogador é a que conta. E o Felipe Coutinho já tinha verbalizado para os seus empresários que ele queria voltar para o Vasco, como ele mesmo disse na coletiva, há mais de 6 meses. Então já era um papel que o Felipe Coutinho queria fazer. Ele conversou com o Aston Villa, tanto é que tem 2 meses que o Vasco conversa com o Aston Villa para poder liberar. Em algum momento a rescisão foi discutida, uma rescisão de contrato, por quê? Se a gente for colocar aí que o Coutinho recebia cerca de 3 milhões mensais no Aston Villa... 3 milhões e meio que saiu na imprensa de lá. Até o final do contrato seriam mais 24 meses. Sim. Então a gente está falando aí... 80 milhões, mais de 80 milhões. Então pro Aston Villa abrir mão do salário do Coutinho e o Vasco vai pagar metade desse salário, o que acontece? O Aston Villa não vai ter esse custo enorme, o Aston Villa abre um espaço na folha salarial, ele ainda é do clube, porque é um empréstimo até o final de julho de 2025, e aí o Aston Villa vai ter uma oportunidade de no ano que vem, quem sabe o Vasco já com investidores, poder comprar o Coutinho, porque a prioridade é do Vasco, isso está em contrato, ou emprestar o Coutinho de novo para o Vasco até o fim do contrato, e aí o Vasco vai arcar com esses salários milionários que tem o Aston Villa. Então eu acho que foi um casamento. Primeiro, vontade do atleta pesa. Segundo, o Aston Villa não contaria com o Coutinho para essa temporada. E terceiro, o Vasco se ofereceu para pagar metade do salário. Então aí ele abriu mão de metade do salário. Ele abriu mão de boa parte do salário. O Vasco não tem condições nenhuma de arcar com um salário de mais de 3 milhões de reais. Pois é. E aí como é que o Vasco vai pagar? A metade já é muita grana, né? É muita grana. Momento. Então, mas é até que eu tava explicando pro colega aqui que é chileno, né? O Vasco abriu mão de uma folha salarial aí com o Medel, por exemplo, saindo de 600 mil reais. Já, porque ele vai pagar 200 mil até o final do contrato e 600 mil reais foram livres. O Vasco pretende enxugar ainda mais essa folha. Então, como que o Vasco está conseguindo pagar o Felipe Coutinho? Com receitas adiantadas. O Vasco fechou um contrato agora com a patrocinadora Master, a Betfair, que é um contrato de 70 milhões por ano. Então esse adiantamento está acontecendo para equilibrar as contas. Outros jogadores devem sair nessa janela de transferências e as próprias receitas do clube que o Vasco já tem, como direito de transmissão, patrocínios, o sócio torcedor, enfim. É uma composição também que o Vasco entende que a vinda do Coutinho não é algo que vai onerar o clube, muito pelo contrário. O retorno do Felipe Coutinho, não só fora de campo, mas dentro de campo, é um investimento futebolístico. É um investimento que, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer, apesar da fase terrível do Fluminense, no ano passado o Fluminense fez essa loteria e deu certo.
deu certo porque o Fluminense foi campeão da Libertadores. Então não é que o Vasco esteja fazendo isso, mas a volta do Felipe Coutinho, que é o jogador que o torcedor do Vasco mais gostaria de ver com a camisa do Vasco, com certeza não onera o clube financeiramente. Maravilha, isso aí. Agora, a questão, talvez, que a gente precisa... Assim, claro que é uma futurologia, né? Sim. Mas que a gente precisa dissecar essa questão da 777, porque a briga judicial ainda está rolando. É. Mas, assim, muita gente está dando a 777 como fora do Vasco. Não está ainda, né? Assim, pelo menos está provisoriamente, mas não é definitivo. A realidade A briga judicial ainda rola. Rola a briga judicial, óbvio, mas a 777 acabou. A 777, a empresa faliu. Quem comanda hoje em dia os ativos da 777 é a ACAP, que é uma empresa que emprestou dinheiro para a 777, e nesse empréstimo a 777 fez garantias milionárias e uma delas eram os ativos que ela tinha, o Vasco da Gama. Tanto que o Pedrinho, ele não conversa mais com a 777, ele conversa com a ACAP, que já não tem mais interesse nenhum em controlar as ações do Vasco da Gama, não vai fazer nenhum aporte que estava previsto, e aí o que acontece? O Vasco, na figura do Pedrinho, junto com a ACAP, estão buscando um novo investidor, porque o fato é que se o Vasco não conseguir um novo investidor até o início de 2025, a situação do clube vai piorar. O clube não tem condições financeiras para manter o custo que é o Vasco hoje em dia. Se manter, né? Não tem como. Então, o que o Vasco precisa até o final do ano é achar um investidor, um novo comprador. Qual vai ser o modelo? Não sei. Mas alguém que esteja disposto a investir no Vasco. E não sou eu que estou falando isso. É o balanço do clube. Existe uma análise nesse balanço do clube, de viés, sem viés no caso, que é uma análise realmente do que está acontecendo. E nesse balanço é muito claro que o Vasco precisa continuar tendo injeção de dinheiro. Então, se não tiver um novo investidor, aí a coisa complica pro Vasco. Então, a 777 praticamente já morreu, né? Não tem essa briga, não tá nem é vai uma pra briga frente, né? boba. É uma briga que vai acabar assim que o Vasco... Na justiça não tem nem... O Pedrinho se antecipou, na verdade. Exatamente, né? Uma antecipação do fim. Perfeito. E pra descontrair aqui e finalizar, cara, aquela história da multa de 100 milhões pro Flamengo especificamente, hein? Cara, essa rivalidade é o futebol raiz. Exato, é uma informação que o GE deu e que eu confirmei, é verdade de fato. Eu acho que é muito mais uma proteção porque o Flamengo já tinha feito contatos com o Coutinho bem antes desse papo todo do Vasco, mas o Coutinho é muito vascaíno, a família dele inteira é vasca, acho que a gente pôde ver isso. É uma coisa para se proteger, mas eu acho, na verdade, vou ser honesto aqui, uma grande bobeira, porque eu acho que a chance disso acontecer é zero. Mas isso aí existe mesmo, Existe. Mesmo ele estando emprestado. Se o Aston Villa quiser negociar o Coutinho com o Flamengo tem que pagar 100 milhões de reais ao Vasco. Essa é a multa, né? A dívida aí no contrato. E por que 11 não 10? Sendo que 10 ele usou lá no Liverpool e porque foi 10 é do Payet, né? E a 11 é uma camisa simbólica para ele que ele utilizou na seleção brasileira. Coutinho, um grande jogador na história, sem dúvida, né? A carreira dele fala por ele, o que ele fez no Liverpool, por exemplo, que foi o auge da carreira dele. Mas assim, cara, até onde ele vai realmente render no Vasco? Isso a gente só vai ver com o tempo, não tem jeito. E o quanto, isso aí tem muita dúvida. O Pedrosa deu muita informação, mas assim, também não é oficial, né? Não é uma informação de dentro do próprio Vasco, do próprio Pedrinho, sobre a questão do salário. O contrato do Coutinho, a gente ouviu muita coisa nesse processo. A gente sabe que o valor que ele ganhava lá era um valor muito alto. O Vasco está fazendo um esforço, mas no fim, tem alguma responsabilidade do Aston Villa ou o Coutinho abriu mão da outra parte do jogador? É um contrato que, por exemplo, no final do empréstimo tem uma opção de compra? O que o Vasco pensa para esse futuro? Então, é um contrato de empréstimo de 1 ano. Demorou um pouquinho a negociação porque são muitos tópicos que estavam sendo ajustados. A gente tinha que entender que ele estava se desvinculando de 2 clubes, né, do clube do Catar e um empréstimo de 1 ano do Aston Villa. E paralelo a isso a gente negociando, obviamente, o contrato do Coutinho com o Vasco. E chegou em um momento ali que a gente não podia botar mais preferência de compra, nenhum tipo de outro aspecto para não perder mais tempo, porque já estava justo naquele de 1 ano de empréstimo. Então ele sai de graça do Aston Villa. O Aston Villa não tem nenhum custo com ele nesse período de 1 ano. O custo é todo meu, que eu digo Vasco. Ele abre mão de muita coisa financeira para estar aqui. E eu vou no meu limite financeiro mesmo, porque eu sei que o assédio era muito grande em cima dele. E ele sempre deu a preferência para a gente. Isso foi muito legal também da parte dele. E como eu falei, eu fiz o máximo para fechar. Por isso que a gente demorou, porque a gente estava vai minuta, volta minuta, né? Muitos aspectos sendo avaliados dentro do contrato. Saiu hoje a questão dos 100 milhões, verdade. Só para o Flamengo ou para eu até falei brincando,
Eu acho que só o Flamengo, agora você me pegou. Porque são 4 contratos que eu tô fazendo. Tá bom, já tá valendo. Mas nem precisava pro Flamengo, porque eu sei que ele não ia. Então assim, a gente ajustou tudo dentro das possibilidades do clube. Como a gente falou, ele abriu mão de muita coisa e a gente chegou no nosso teto lá em cima mesmo para que ele fechasse.